Título da lição: Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Texto áureo: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Na lição de vocês está com o endereço bíblico de Gênesis 27, mas o correto é Gênesis 25, tá bom? Então aí na revista está escrito Gênesis 27, verso 23, mas na verdade é Gênesis 25, verso 23. Verdade prática: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. A gente vai fazer alguns comentários sobre isso aqui. Então vamos lá. A predileção de Isaac e Rebeca por seus filhos gerou sérios problemas na família. Isaac favorecia o filho Esaú, enquanto que Rebeca favorecia o Jacó. Gênesis 27, essa divisão familiar, e ali mesmo é Gênesis 27 realmente, abriu espaço para uma sequência de pecados e conflitos. Primeiro problema que aconteceu por conta desse favoritismo, dessa predileção. Aí você abre a sua Bíblia, Gênesis 27, verso 12. Primeiro problema está aí. Gênesis 27, 12 diz o quê? Porventura me apalpará o meu pai enganador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Isso é Jacó falando. Por quê? Porque Jacó está temendo ser descoberto por Isaac, seu pai. A preocupação de Jacó mostra que ele sabia que ele estava participando de um plano desleal contra o próprio pai. Ainda que o plano de Jacó não era um plano que traria prejuízo sobre Isaac, no sentido de prejudicá-lo financeiramente, de prejudicá-lo espiritualmente, de prejudicá-lo fisicamente, mas Jacó estava agindo com deslealdade. E Deus abençoa qualquer plano que dentro desse plano ou desse projeto tem deslealdade? Deus se agrada disso? Não. Então a predileção já trouxe um problema aí para dentro da casa, da família, a deslealdade. Segundo problema, Gênesis 27, verso 18 e 19. O que diz? Ele veio ao seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça para que me abençoe. Aqui qual que é o problema? O segundo problema, falsidade. Jacó está mentindo para o seu pai Isaac, se apresentando para o seu pai como se ele fosse Esaú, para receber uma bênção que é destinada somente ao primogênito. E Jacó, ele era o primogênito? Não, porque nasceu gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Jacó nasceu depois, veio agarrado no calcanhar de Esaú, mas nasceu depois. Então essa bênção, ela era para Esaú. Então Jacó está agindo com falsidade. Segundo outro problema, Gênesis 27, verso 20 a 22. Então disse Isaque ao seu filho: como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondendo ele: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que te apalpe e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Olha aí, está vendo? Qual que é o outro problema? Impiedade, falta de temor. Por que falta de temor?
Porque para sustentar a mentira, ele agora está usando o nome de Deus. Cadê o temor desse homem, meu Deus do céu? Usando o nome de Deus para sustentar uma farsa, uma mentira. Ele está falando ali, não, foi Deus que trouxe a caça até mim, meu pai. E Jacó nem saiu da porta da cozinha. Foi lá atrás de caça nenhuma. Então você vê aqui que o temor desapareceu. Ó, deslealdade, falsidade, falta de temor. E depois tem o quê? O engano, né? Gênesis 27, verso 23 a 27. Ele não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E ele lhe disse, tu és meu filho, tu é mesmo meu filho Esaú? Respondeu ele, sou. Então disse, faze chegar isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, e te abençoe. E assim fez, ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, aproxima-te agora e beija-me, filho meu. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Então agora ele está usando de engano. Ele está usando de engano. Isaque não reconhece Jacó, porque as mãos são iguais a de Esaú. Por quê? Colocou um pelo nas mãos, colocou cabelo, colocou uns negócios na mão, para o pai passar a mão na mão dele e ver que a mão era peluda, porque Isaac já estava cego. Por isso que ele fala, você é peludo como Esaú, mas a voz é de Jacó. Então, o que Jacó está fazendo aqui? Ele está recebendo uma bênção por meio de uma fraude, de um engano. Não aceite bênção nenhuma que venha através de fraude para a sua vida, porque depois o preço vai ser muito maior. Não vale a pena, não. Agora nós temos um problema, que é o problema de ressentimento. Gênesis 27, 34, o que diz? Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado e disse ao seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Olha aí, o ressentimento de Esaú, quando ele descobre que Jacó foi lá, se fez passar por ele, roubou a bênção dele, ele entra imediatamente dentro do coração de Esaú um ressentimento, uma mágoa. Adiantou o plano, adiantou orquestrar tudo isso. Olha o desastre que está dentro da família agora. Um irmão com mágoa do outro irmão. Olha o que está acontecendo agora dentro de casa. São só 2 filhos. Aí vem também o problema o quê? Do ardil, Gênesis 27, 35. Respondeu Isaque, veio o teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Então Isaque está reconhecendo que Jacó agiu com astúcia para tomar a bênção de Esaú. Olha quanto problema está acontecendo nessa família por conta de predileção de filhos. Por conta de ficar, esse filho é mais queridinho meu, esse aqui é mais queridinho meu. Desolação, Gênesis 27, 38. Disse Esaú a seu pai, tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Esaú está amargurado, está triste, está ressentido, está chorando. Por que Esaú está desolado? Porque acabou, perdeu. Havia uma profecia, tudo ok, mas não é porque havia uma profecia que Deus aprovou a conduta errada de Jacó. Que Deus aprovou os planos da mãe Rebeca. Não, senhor. E aí nós temos o rancor, Gênesis 27, 41. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Pensa, irmão. A coisa foi tão grave que um irmão arquitetou dentro do coração dele, eu vou matar o meu irmão Jacó. Eu vou matá-lo.
Ou seja, o ressentimento começa a mágoa, começa a amargura, aí não tem quebrantamento, não tem perdão, e vai aumentando, aí se transforma em ódio. E quem odeia quer bem? Não quer bem. Ele queria, como diz o ditado de hoje, ele queria ver o diabo na frente, mas não queria ver Jacó. Então isso é muito perigoso, né? Essa questão de filhos, de predileção, e isso serve para tudo na nossa vida. Não é só para filho não, serve para tudo. Tudo na nossa vida que você fica fazendo predileção, há riscos. Nós temos que procurar sempre ser o mais justo possível. Temos que procurar sempre passar a régua da igualdade. Uma coisa, irmãos, é você ter afinidade com pessoas. Outra coisa é você ter predileção. É mais do que natural de que, por exemplo, eu vou citar um exemplo porque é muito conhecido aqui no Brasil, fala-se demais disso, então é só por isso, porque da minha parte não vejo interesse nenhum nessa questão. Mas corintiano vai ter afinidade com corintiano. O São Paulino vai ter afinidade com São Paulino. É normal, torcem pelo mesmo time. Agora, predileção já muda de figura. Predileção é o corintiano ter afinidade com outro corintiano e querer fazer de tudo, e não dar atenção e nem tratar bem o outro que é de outro time. Aí já começou a mudar a questão. Porque Jesus, ele tinha 12, mas quem eram os que estavam mais próximos? Pedro, Tiago. Dá-se a entender que havia uma afinidade. Não sei se eles tinham um comportamento mais obediente, não sei se eles, de alguma forma, a gente sabe que a procura era mais deles, não era Jesus que ficava procurando, mas eles que se aproximavam mais. Mas Jesus deixava de tratar os 12 igual por causa disso? Jesus é Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas isso aqui ressalta, por conta do texto bíblico, ressalta principalmente a questão aí de pais e filhos. E por último, o pior de todos, a rebelião. Gênesis 28, versos 6 a 9. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara para Padã-Arã, para tomar de lá mulher para si, e que o abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então você vê aqui o seguinte: Esaú sabia que o pai dele não queria que tomasse mulheres cananeias. Ele vai lá, mesmo contra a vontade do pai dele, para afrontar o pai dele, para atitude de rebelião, irmão. O pai dele falou: não faz isso, e ele faz. Por desaforo eu vou fazer. Aí, olha como vai descendo o problema. Esaú está errado? Está errado, mas você tem que ver a origem. Esaú não ficou rebelde de graça. Ele está errado em ter ficado rebelde. Ele não deveria estar rebelde. Mas começou lá atrás com a predileção. Qual que seria a correta atitude de Esaú? Já que o meu irmão roubou a minha bênção, não tem mais o que fazer, então vamos trazer aqui, o Esaú crente tem que fazer o quê?
o crente Esaú? Perdoar. Já perdi a bênção, não tem mais o que fazer. Então eu vou perdoar meu irmão e vou tocar em frente. Pronto. Agora não, ele partiu para o caminho errado. Mas teve uma origem. Leitura bíblica em classe, está na revista, Gênesis 27, verso 1 a 5, Gênesis 41, verso 41 a 44, o que diz? E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho, e ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar caça que havia de trazer. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciados a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Está vendo o prejuízo? Muito grande. Vamos à introdução? Vamos ler. Nesta lição, veremos que a família de Isaque estava dividida. Isaque tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser o primogênito. Já Rebeca demonstrava amar e identificar-se mais com Jacó, o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízo para a família e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Vamos ao tópico 1, os filhos de Isaque. A gente vai ler no telão, tá bom? Pode ler, Daniel, por favor. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seriam pai de multidões. Então ele orou insistentemente até que o Senhor decide conceder-lhe filhos, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaque. Agora nós saímos dessa questão da predileção e estamos no antes de tudo, né? Já Isaque está com Rebeca, sua esposa. Rebeca é estéril, não pode gerar filhos. Interessante que o pai dele, Abraão, passou por isso também. Sara não podia gerar filhos. Isaque, então, vai orar. Ele tem como exemplo, com certeza, a história do seu pai. Ele sabe que ele é um filho gerado por promessa. E ele sabe que o pai dele esperou 25 anos para cumprir a promessa do nascimento dele. E com certeza Isaque carrega essa fé, Fabiana. Ele carrega isso com ele. E carregando isso com ele, ele agora vê a esposa dele na mesma situação que estava a mãe dele antes. Então ele vai orar, porque certamente Abraão ensinou isso para ele: meu filho, quando as coisas estiverem impossíveis, vá orar. Vá orar, porque Deus é Deus que resolve causas impossíveis. Exemplo é você, meu filho, que está na minha frente. Com certeza Isaque também se lembra daquele momento crucial que o pai dele iria sacrificá-lo, e Deus providenciou o cordeiro no lugar. Então Isaque, ele experimentou as experiências espirituais do pai dele, os ensinamentos do pai dele, e ele agora, estando nessa situação, também Isaque presenciou
o problema e a confusão que deu o fato de Abraão ter tido Ismael com Agar. E por isso Isaac, vendo Rebeca estéril, não se deita com nenhuma serva, porque ele já viu que isso aí dá problema, que deu toda aquela confusão por causa dele, por causa de Ismael, por causa de Sara e por causa de Agar. Então você nota que Isaac, ele permanece sendo marido apenas de Rebeca. Ele não vai se envolver com outras mulheres para gerar filhos, mas ele vai para a oração. E quantos anos Isaac ora até que Deus abra a madre de Rebeca? 20 anos. 20 anos orando, até Deus abrir a madre de Rebeca e lhe conceder um filho. Então vamos falar algumas coisas sobre isso. Vem a pergunta: minha vida de oração tem sido constante e persistente como a de Isaac? Ou tenho buscado a Deus apenas nos momentos de crise e necessidade urgente? Ao pensar de forma conjunta a história dos patriarcas, imaginamos as muitas formas pelas quais nossa geração não sabe esperar nem perseverar nas promessas de Deus. Queremos que tudo aconteça da noite para o dia. Não sabemos esperar e não gostamos daquilo que demora. Tudo precisa ser instantâneo. Somos a geração acostumada ao miojo, ao fast food. Não é assim? Hoje você falar para um crente desses dias e você dizer para ele: olha, você vai orar, mas vai ter que orar 10 anos. Ele é capaz de te dar um tapa no rosto, meu irmão. Ele até bobear, ele até te xinga. Você está doido, pastor? Falar um negócio desse para mim, eu já não aguento mais esperar um mês, quanto mais 10 anos. Porque as pessoas querem tudo para já, para agora. E se você tiver que orar e orar. E esse orar significa esperar. E aí? É mais fácil desistir? É mais fácil abrir de mão? Aí que você não recebe nada. Aí que não chega nunca. Se Isaac olha e fala: não tem mesmo jeito. Só que Deus havia prometido para Abraão que dele faria uma grande e com certeza Abraão passou isso para Isaac. Isaac sabia que essa promessa repousava sobre ele, então ele podia orar. E olha que interessante, Deus prometeu, não prometeu? Sim ou não? Agora não é porque Deus promete que tem que cumprir na hora que você quer. Não é porque Deus promete que Ele tem que cumprir na hora que você e eu queremos. Mesmo sendo uma promessa de Deus, Deus demorou 20 anos. Mesmo sendo uma promessa. Então você quer alguma coisa de Deus, que Deus também quer te dar? Amém. Mas não quer dizer que Ele vai dar na hora que eu e você queremos. Às vezes demora, às vezes é rápido, não sabemos. A não ser que Deus fale: eu vou te dar só daqui tanto tempo. Aí você já tem a data. Eu me lembro de quando eu era mais jovem, recém-casado, eu morava pagando aluguel. Numa casa de fundo, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, para morar em casa sozinha, ou de frente. Eu só tinha condições de alugar uma casinha de fundo de casa. E aí eu tinha que passar na frente da casa principal, para chegar na casa do fundo. Essa era a minha vida. Mas eu estava orando: Senhor, me dá condições de um dia eu comprar a minha casa. Não sei onde, não sei como. E sabe qual era a visão que eu tinha? Nós tínhamos um casal, amigo nosso, né? Temos ainda, esse casal está vivo, e eles moravam lá na Fazenda da Juta. Quem conhece a Fazenda da Juta? Não é um lugar que tem várias
prédios populares, morava na fazenda da Juta. E aí, às vezes, nós visitávamos esse casal lá. E o apartamento deles, sabe, os apartamentos da fazenda da Juta são micro apartamentos, são bem pequenos. A lavanderia, mal cabe você em pé. É bem pequeno, é feito tem muitos anos que foi feito, é diferente, por exemplo, desses que estão construindo aqui. Esses que estão construindo aqui é bonitinho. O da Juta foi construído há muitos anos atrás. E eu me lembro de eu comentando com a Eliana e dizendo, se Deus nos desse um apartamento igual esse da Juta, nós estávamos maravilhados. A gente levantaria a mão para o céu, porque pelo menos a gente saía do aluguel. Na minha cabeça, eu queria um apartamento igual àquele da Fazenda da Juta, porque era melhor do que morar nos 3 cômodos de fundo que eu morava, e pagava aluguel. Aí, eu comecei, nessa época eu estava itinerante, eu ia pregar nos congressos, e eu estava lá pregando, de repente Deus levantava alguém, eu, Senhor, te digo, vou te dar uma casa. Amém? Eu recebo em nome de Jesus. Achava que ia ser no mês seguinte. Chegava o mês seguinte, nada. Passava o ano, nada. Aí quando ia pregar em outro evento, Deus levantava outra pessoa. Eu, Senhor, vou te dar uma casa. Opa, confirmação, já a coisa está ficando boa. Mas não acontecia. Entre as vezes que Deus tomou pessoas para me dizer que ia me dar uma casa, até se concretizar que realmente nós compramos o nosso imóvel, levou aí mais ou menos o quê? Uns 10 anos? Uns 6 anos? Uns 6 anos. Foram 6 anos de espera. Foram 6 anos sem saber se ia acontecer ou não. Mas ali orando, Deus dá a nossa casa. Deus dá a nossa casa. Não sei como, não tenho dinheiro, não tenho condição, estou pagando aluguel, mas eu estou te pedindo, dá a casa. O Senhor usou pessoas, não sei como o Senhor vai fazer, mas nos dá a casa. Quando chegou a hora do cumprimento, você acha que alguém bateu na minha porta e falou, eis que eu estou aqui amando de Deus, toma aqui a chave da sua casa, receba. Não foi assim não, irmão. Nós fomos olhar um feirão de imóveis, que estava acontecendo no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, em que todas as construtoras estavam lá oferecendo seus imóveis. A gente foi lá só para sonhar, não foi para comprar nada, porque não tinha dinheiro. A gente foi para sonhar, vamos lá ver. Aí a gente viu uma mais linda que a outra, uma mais cara que a outra, fora totalmente da nossa condição. Na hora de sair, é que tinha um último instante de uma consultora aqui de Santo André. Aí nós olhamos, achamos interessante, começou a conversar com a atendente lá, a mocinha, ela era assembleiana. Aí a conversa mais ou menos deu meio que certo, mas eu falei para ela, não compro se Deus não confirmar. Porque ela falou assim, não, você dá uma entrada e parcela até ficar pronto, é comprado na planta. Aí eu falei, não tenho condição de comprar. Ela falou, você pode dar a entrada do valor que você quiser. Aí melhorou. Porque tinha uma resminha ali, uma gotinha lá na poupança que serviria para dar de entrada. Na época, 1.000 e poucos reais só. Eu peguei, nós fomos orar, ficamos uma semana orando, aí Deus deu 5 confirmações. 5 confirmações. Aí eu fechei o negócio. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar o aluguel, e eu tinha que pagar a parcela da construção. Aí você pensa num aperto. Se você me espremesse, não caía a moeda de 1 centavo. Porque estava tudo comprometido. Esquece passeio, esquece viagem, esquece qualquer coisa. Come arroz com feijão, mas tinha que pagar o aluguel e a parcela. 10º, férias, ia tudo para isso. Para poder honrar o compromisso. Quando chegou a época da chave, chegou a época do seguinte, ou você quita a dívida, ou você entra no financiamento da Caixa. Aí a gente foi fazer simulação, nossa renda não dava para pagar
para financiar a dívida. Nossa renda era baixa, a gente alcançava só um certo valor. Não tinha Minha Casa Minha Vida, essas coisas não. Então a gente alcançava só um certo valor. E não conseguia alcançar tudo. Falei, e agora? Nós vamos perder tudo que a gente pagou até aqui? Como é que nós vamos fazer? Aí nós fomos para a oração. Aí Deus usou um pastor, que é um colega que eu tenho, e Deus usou ele e falou assim, eis que eu, o Senhor, te farei uma surpresa financeira. Aguarde. Eis que eu te farei uma surpresa. Mas não deu data. E eu fiquei esperando. Levou 6 meses. 6 meses depois o telefone toca. Quando o telefone toca, eu atendo, é o gerente do Banco do Brasil. O nome dele é Ebenezer, da Assembleia de Deus do Ipiranga. Ele ligou, eu falei, ô Ebenezer, Pai do Senhor. Ele falou, eu estou te ligando para saber, o que você quer fazer com o dinheiro? Eu falei, que dinheiro? O dinheiro da sua conta. Se você não mexer no dinheiro, você vai perder esse dinheiro, tem que investir esse dinheiro. Eu falei assim, olha, deixa aí, porque senão fecha a conta, porque tinha R$50. Eu falei, não tem onde investir não, meu irmão, deixa esse dinheiro aí. Ele falou, você está de brincadeira comigo? Eu falei, brincando o quê? Ele falou, você sabe quanto tem aqui? Eu falei, não, eu sei mesmo, R$50. Ele falou, para com isso, Carlos, você é crente, eu também sou. Eu falei, então, o que você está querendo dizer? Você nunca me ligou. Eu tenho conta aí há muito tempo, você nunca me ligou. De repente você está me falando de dinheiro? Então quanto é que tem aí? Aí sabe o que ele falou, irmão? Tem R$100 mil na sua conta. E detalhe, para não sobrar acusação para nenhum demônio, nenhum filho do cão me acusar de nada. Eu não era pastor da igreja, e muito menos estava envolvido em tesouraria ou qualquer coisa de recurso da igreja. Eu era itinerante, pastor auxiliar. Eu vinha na igreja quando eu não tinha agenda, igual faz o pastor Maurício e a missionária Ruth. Eu não tinha envolvimento nenhum com nada da igreja, para alguém falar assim que eu peguei dinheiro da igreja. Até porque a igreja não tinha caixa para sustentar um valor desse. Aí eu caí sentado no meu trabalho, comecei a tremer. Aí o meu chefe veio e falou, está tudo bem, você recebeu uma notícia de morte? Eu falei, não, eu fui abençoado. Ele, como assim? Porque ele não é crente? Eu falei, não, eu fui abençoado. Aí eu lembrei na hora da profecia daquele pastor, eu, o Senhor, te farei uma surpresa financeira, aguarde. Aí na hora eu já voltei, ele me deu uma água, eu bebi, aí eu falei, Ebenezer, fala o seguinte, daqui a pouco eu te ligo. Aí eu desliguei, liguei para o pastor, que era o pastor da igreja aqui, na época, e falei com ele, pastor, me dá os dados bancários, porque não existia Pix, me dá os dados bancários da igreja. Ele me deu, eu liguei de volta e falei, Ebenezer, anota aí, agência tal, conta tal, tarará, Assembleia de Deus, sim, o que é? Eu falei, pega aí R$10 mil e transfere para a igreja agora. Ah, por quê? Ô meu irmão, você não é crente? É o dízimo. Devolve o do Senhor agora. E sabe quanto que eu devia na construtora? 154 mil. Então eu precisava de cada centavo. Eu devolveria 10, eu ia ficar com 90. Eu ia ter que arrumar ainda 64 mil para conseguir pagar a dívida. Mas eu fui fiel, devolve o dízimo do Senhor. Mas você vai devolver isso tudo? Sim. Se fosse nos dias de hoje, seria equivalente a uns 400 mil, se fosse hoje. Devolve o que é de Deus. Eu não vou ficar com o que é de Deus. Eu não tinha nada. Deus me deu, e eu ainda vou ficar com o que é dele? De jeito nenhum. Aí ele transferiu os 10 mil para a conta da igreja. Eu fiquei com 90. Falei, aí agradeci muito a Deus, porque eu vi aqueles testemunhos do Márcio Nascimento, dizendo que Deus deu casa para ele, que ele saiu da pobreza para um grande milagre. Eu ficava pensando comigo quando eu era novo convertido, será que um dia Deus faz isso mesmo? Será que Deus não podia fazer na minha vida? E fez. Hoje eu posso testemunhar que Deus faz milagre. Deus cumpre promessa. E aconteceu. E depois, né? Nós conseguimos quitar. Deus entrou com a providência e a gente conseguiu quitar o apartamento. Quando a gente se mudou para lá, o apartamento já estava todo pago, para a honra e glória do nome do Senhor.
Aí você fala assim, foi na juta? Não, foi 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. Deus tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele tem muito mais poder. Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus? Vamos lá, 2. Rebeca fica grávida. Deus atendeu às orações de Isaac e Rebeca. Deus atendeu às orações de Isaac e Rebeca foi curada da sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Por isso decidiu consultar ao Senhor. Então o Eterno lhe fala: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Estava tendo uma guerra dentro do ventre dela. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Um fight aqui dentro da minha barriga, briga para todo lado, chute, pescoção, voadora, tesourada. O que está vendo aqui dentro da minha barriga? Aí ela vai buscar Deus. Aí Deus fala, tem 2 nações aí dentro. Por isso esse MMA aí dentro do seu ventre, porque tem 2 nações aí dentro de você. Deus responde às orações por causas impossíveis. Isaac orou por Rebeca, porque ela era estéril. Qual é a tua causa impossível? Persiste em oração que Deus pode. Deus responde às orações que buscam direção em meio à inquietação. Rebeca também buscou ao Senhor. Sua oração foi resultado de uma inquietação interior. O que está acontecendo aqui dentro do meu ventre? Eu vou buscar resposta em Deus. Às vezes, coisas que nos inquietam, a gente quer buscar resposta em tudo quanto é lugar, mas não busca em Deus. Hoje a moda é o quê? Eu estou sentindo um negócio estranho, deixa eu ver no Google, o que será que é isso? Quem sente isso? O que o ChatGPT pode me dizer? Não, irmão, vai para o joelho, vai buscar a Deus. Deus cumpre sua aliança, responde orações por caminhos que quebram expectativas humanas. O nascimento de Esaú e Jacó deu continuidade à promessa feita a Abraão e confirmada em Isaac. 3, o nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos. Sua gravidez foi uma bênção divina e um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia em que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura, e o segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, a qual foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Então você vê que a origem hebraica lá do nome de Jacó tem a questão do usurpador, tem a questão de segurar pelo calcanhar. E aqui nós vemos o seguinte: de Jacó vem as 12 tribos de Israel. Tanto é que Jacó tem um nome trocado para Israel, né? O nome Israel é por causa de Jacó. De Esaú vem os edomitas, povo de Edom, que mais tarde esse povo desapareceu e a sua descendência se misturou a outros povos que hoje estão na região da Palestina e da Jordânia. Então, por que tem aquela guerra entre palestinos e israelitas? Justamente por isso, ambos se consideram filhos de Isaac, da descendência de Abraão. Israel é descendência de Jacó, Palestina é mistura que tem descendência de Esaú. Por isso que a Palestina se julga também dona da terra, da promessa, se julga também dona daquele lugar. Olha o problema onde foi parar, meu irmão. Olha onde foi parar o problema da predileção. Até hoje nós estamos tendo briga, guerra, matança, carnificina, por conta de Palestina e Israel. Até hoje. Então veja só como às vezes uma coisa que você pensa que não tem problema nenhum, que é inofensivo, que está tudo bem, mas aquela brechinha, aquela aberturazinha vai desencadear um problema
de anos, que atravessa até gerações. Não negocie princípios. Não abra mão para agradar. O certo é o certo, o errado é o errado e ponto final. Não tem, mas é que, mas vai dar problema, mas vai falar na minha cabeça. Deixa falar, haja da forma certa, porque você vai fazendo concessões e daqui a pouco aquela bolinha pequenininha, aquela pedrinha pequenininha que você deixou rolar lá de cima do monte de neve, ela vai virando uma bola de neve. Já viu isso em desenho? Ela vai crescendo, crescendo. Quando está lá embaixo, ela é maior que um prédio. Mas ela começou pequenininha. Então, temos que ter muita prudência. 2, Esaú vende sua primogenitura. Vamos lá, preferência. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaac gostava mais da caça e talvez por isso amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidade com um filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e disfunção familiar. Então, olha aí, quem tem em casa filho único, aquele filho único ou filha única, ele é o quê? O alvo de toda atenção, de todo amor, de todo carinho, de todo elogio. Ele é até o alvo da questão de se precisar corrigir, precisar ajudar, ensinar, é tudo ali feito para ele. Tudo converge em função desse filho, dessa filha. Quando esse casal tem um segundo filho, muda totalmente. Porque aí agora vai ter que dividir a atenção, vai ter que dividir o amor, vai ter que dividir o tempo, vai ter que dividir tudo. Agora, aquele pão inteiro, saboroso, com manteiga ou com geleia, que era para o filho único, de repente vai ter que ser uma banda para um, uma banda para o outro. Caso os pais não tenham condições de comprar 2 pães inteiros para eles. Hoje em dia é muito fácil, o acesso à comida está tranquilo, mas na minha época, a época de vocês aí, os mais velhos, dos pais de vocês, vocês sabem do que eu estou falando. Tinha que dividir. E tinha que dividir igual. E aí eu me lembro de cenas, várias cenas dessas. Então eu conheço um casal, vocês não conhecem, mas eu conheço, que esse casal, eles tiveram uma filha, e aí essa filha, eles criaram ela, tudo, depois nasceu mais uma outra filha, e depois nasceu um menino. E aí o que aconteceu? A mãe ficou com preferência com a filha mais velha, e o pai ficou com preferência do menino. E a do meio ficou esquecida. Você acha que isso não deu problema, irmão? Deu problema. E tem problema até hoje. Então você tem que ficar muito atento a isso. E você tem que trabalhar não só a sua cabeça como pai e mãe, mas também a do filho, principalmente a do filho e da filha. Caso aquele filho, aquela filha deixa de ser o filho único e chega mais alguém na família, você tem que trabalhar aquele filho, aquela filha, para entender que a chegada daquele irmão, daquela irmã, é uma bênção, é um presente de Deus, e que ele não precisa ficar preocupado, que ele não vai perder o amor, ele não vai perder o carinho, só vai ser de que no começo vai ter que haver uma maior atenção, porque é um bebê, o bebê é muito dependente, então vai ter que haver uma maior atenção àquele bebê, mas depois, com o passar do tempo,
você precisa, independente da diferença de idade, independente de qualquer coisa, você precisa administrar isso muito bem. Agora, detalhe, não jogue no seu filho mais velho ou na sua filha mais velha a responsabilidade que é sua. Porque tem muito pai e mãe que faz isso. Pega o filho mais velho, olha, você agora é o mais velho, você tem que cuidar da sua irmãzinha, viu? Você tem que cuidar do seu irmãozinho. Aí você já joga no irmão e na irmã uma responsabilidade de pai e mãe. Que doideira é essa, meu irmão? Sendo que não há maturidade. Geralmente a diferença entre irmãos não chega a 10 anos. Então não pode fazer isso não. Os dois são crianças, quem tem que tratar é pai e mãe. Você pode pedir uma ajuda do mais velho, da mais velha ali para alguma coisa, tudo bem, mas não jogar a responsabilidade. A minha mãe, o meu pai trabalhava demais, quase não parava em casa. E a minha mãe jogou essa responsabilidade na minha irmã mais velha, quando eu nasci. Aí a minha irmã mais velha cresceu por um bom tempo, achando que ela que era minha mãe, querendo mandar na minha vida. A ponto de quando eu estava até perto de casar, ela queria escolher com quem que ela queria que eu casasse. Você acredita nisso, irmão? Aí eu falei, não, aí eu já estava na idade que eu sabia o que eu queria. Eu falei, não, aqui não, minha filha, vai capinar em outro quintal. Aqui não. Então, assim, é bom ter um irmão, uma irmã mais velho? Mas os pais têm que mostrar quem é o pai e a mãe. Tem que mostrar quem é realmente a autoridade dentro do lar. No âmbito familiar, poucos venenos agem com tanta lentidão e tanta eficácia quanto esse. A predileção parental corrói os vínculos entre irmãos, planta ressentimento nos preteridos e, ao mesmo tempo, produz insegurança ou arrogância nos favorecidos. A criança que percebe ser o filho preferido aprende a explorar essa posição. A que percebe ser o preterido aprende a desconfiar, a competir ou a se fechar. Nos dois casos, o dano ao caráter é profundo e duradouro, às vezes irremediável. Isso é uma grande verdade. Às vezes você olha adultos hoje que têm o caráter totalmente danificado por conta de predileção quando eram crianças. E aí, meu irmão, você querer que um adulto que está com o caráter totalmente distorcido, prejudicado, que ele fique com o caráter cristão arrumadinho, certinho, eu vou ser bem sincero com você, se não for o carpinteiro para mexer nesse pau torto, ninguém consegue. Não tem pastor que arrume caráter de ninguém, pode esquecer isso. O pastor vai confrontar, a pessoa vai se levantar contra ele, vai se vitimizar, vai sair dizendo que o pastor não vale nada, mas não conserta o caráter. Só o carpinteiro, só Jesus, vai conseguir pegar esse pau torto e botar ele reto. E ainda assim, se a pessoa permitir, porque Jesus não vai sair chutando a porta de ninguém, não. Ele está, eis que estou à porta e bato, se abrir eu entro. Ainda assim ele bate, ele não arromba a porta não. Então, é complicadíssimo isso aqui, ó. E é verdade, irmão. Eu lembro que assim, na minha casa eu sou o caçula. E eu lembro eu pequeno, explorando a minha posição de caçula. Eu lembro disso. Eu queria alguma coisa, a minha irmã não queria me dar, eu ia lá, pai, aí meu pai, o quê?
já meti a cintada na minha irmã, me entregava o que eu queria, eu saía com o meu troféuzinho, ganhei. E a minha irmã ficava o quê? Com ressentimento, porque eu explorava a minha posição de caçulinha. Então isso aqui é muito perigoso, muito, porque olha o dano que isso causa. Trate filhos iguais. Não tem aquela história, vocês já devem ter passado por isso, que quando um fazia a coisa errada, o pai vinha, batia em todos? Não tem isso? Aí os outros, mas eu não fiz nada, mas tu vai apanhar também, porque foi teu irmão que fez. Para quê? Para fazer o quê? Para equivaler, né? Para ser igual. E aí eu me dirijo agora aos avós. É verdade. São quantos lá, Eliana? São 6 na casa da Eliana. Aí quando eles aprontavam, o pai dela era muito bravo. O pai dela batia em todos. Batia no que aprontou e batia nos outros para não dar risada dele, que ele estava apanhando. Todo mundo passava debaixo da vara de marmelo. Não sei se vocês conhecem vara de marmelo. Lá em Minas é muito famosa. É uma vara de uma planta chamada marmelo, que, irmão, ela dobra, mas não quebra. Você pode descer ela com toda a força em qualquer lugar, ela não quebra. E era a vara especial do uso das mamães e papais. Era essa vara aí. Se você visse a vara de marmelo, você já ficava tremendo. O meu sobrinho, essa minha irmã mais velha, ela tem um filho. E às vezes quando ele aprontava, ela pegava uma varinha dessa. E dava assim, devagarinho, porque ele ainda era pequeno, mas dava um pouquinho nele assim, papá, para ver se ele dava um sustinho, né? Aí depois ela colocava a vara assim, e toda vez que ele aprontava, o que ele fazia? Ele ia lá, ele era assim, tamanho de Heitor, ele ia lá e ele ficava falando com a vara, xingando a vara. Porque sabia que a vara ia bater nele. E ele fazia isso. Hoje não, hoje ele já é um homem formado. Vamos lá, o valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer a liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da sua herança. A primogenitura não era simplesmente dizer assim, eu sou o primeiro que nasci. Eu sou o que vai mandar aqui na morte do meu pai. Eu sou o primogênito que manda. Havia uma série de responsabilidades, mas também de bênçãos sobre a primogenitura. A gente vai falar daqui a pouco. Bastaram 2 versículos para retratar a ruína de um lar. Gênesis 25, verso 27 a 28. O que diz lá? Isaque amava Esaú, porque ele lhe trazia a caça, mas Rebeca amava a... Aprendemos então nesse texto as origens da predileção. O texto revela por que Isaque preferia Esaú. A preferência de Isaque por Esaú é porque ele lhe trazia caça. Era um amor condicionado ao prazer que o filho proporcionava. Isaque gostava da caça, Esaú era caçador. Quando o afeto por um filho está atrelado ao que ele nos oferece, ao quanto ele realiza nossos sonhos ou satisfaz nossas preferências, deixamos de amá-lo como pai e começamos a usá-lo como espelho. O filho favorito de Isaque não era Esaú enquanto pessoa, mas Esaú enquanto fornecedor de prazer.
Estão aprendendo a profundidade disso? Não é simplesmente, porque esse aqui é o meu primeiro, é o bonitinho de papai. Não, não. Olha ali, ó. Isso é coisa séria, meus irmãos. Outro ensino trata das consequências inevitáveis da divisão afetiva. Um lar onde os pais estão em campos opostos não permanece unido. Isaac e Rebeca amavam os filhos de forma diferentes. E com o tempo, cada um passou a agir em favor do seu preferido, em prejuízo do outro. É exatamente o que se vê no capítulo 27, quando Rebeca arquiteta o engano para garantir a bênção patriarcal ao seu favorito. Rebeca nunca mais veria Jacó após mandá-lo embora. O lar se desfez. Vale a pena? A predileção fez com que um dos filhos fosse embora, ficasse longe por 20 anos, e quando voltasse, a mãe já tinha morrido. Está tudo bem aí, irmã Maria? Qualquer coisa, toma uma água. 3, Esaú vende seu direito a... Vamos lá, gente, vamos lá, está acabando. Jacó preparou espertamente um prato saboroso quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe deixe comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer o do ensopado se lhe vendesse a sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender o seu direito. Vender o direito da primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garante as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Para compreender então a gravidade do que Esaú fez, é preciso termos em mente tudo que a primogenitura representava. Olha o que a primogenitura traz. O que Esaú abriu mão a troco de um prato de comida? Ele abriu mão, primeiro, da porção dupla dos bens de Isaac. O primogênito tinha direito a receber o dobro da herança. Ele perdeu ali. Segundo, autoridade sobre o clã. Ele perdeu a autoridade. Quando ele vendeu a primogenitura, a autoridade sobre o clã da família foi perdida. Terceiro, ele perde a função sacerdotal na família. Por quê? Porque o chefe do clã, o patriarca, ele também exercia uma autoridade sacerdotal espiritual, intercedia por sua casa. E, sobretudo, ele perde a posição de portador da aliança de Deus com Abraão. Olha quanta coisa Esaú perdeu a troco de um prato de comida. Olha isso, meus irmãos. Isso é muito sério. Trocou tudo isso por um prato de lentilhas vermelhas, porque estava com fome depois de uma caçada. Exatamente, estava só com fome. Então você veja que Esaú, para atender um anseio emocional, desvalorizou a bênção espiritual. Isso é muito perigoso. Às vezes o crente, na ânsia de querer ter algo que vai lhe satisfazer naquele momento, ele abre mão de valores, princípios e promessas. Não podemos seguir o exemplo de Esaú. Esse exemplo é péssimo. Aprendemos que bênçãos espirituais podem ser desperdiçadas. Crescer em um lar cristão, receber boa instrução bíblica, estar inserido em uma igreja saudável, tudo isso é um privilégio imenso, mas não é proteção automática contra o desprezo pelo sagrado. Esaú vivia na tenda de Isaque, e ainda assim morreu sem a bênção. A proximidade com a graça não é o mesmo que a posse dela. Estão entendendo isso? Então, assim,
nós temos que ter muito cuidado, porque olha, Esaú está ali, conhece a história do avô, conhece a história do pai, viu o milagre que Deus fez na vida da mãe, ele é resposta de oração, porque a mãe dele era estéril, e mesmo assim ele perdeu a bênção. Então não deixa a tua vida cristã cair no automático, porque se a tua vida cristã cair no automático, você perde a bênção. O mais profundo disso é o contraste com Cristo. Esaú era o primogênito que desprezou sua herança, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos que valorizou e cumpriu tudo que a sua posição exigia, inclusive o custo infinito de carregá-la até a cruz. Por sua obediência, os que creem nele são chamados de congregação dos primogênitos, em Hebreus 12, 23, participando de uma herança que não pode ser vendida, roubada, perdida, porque não repousa sobre o mérito de quem a recebe, mas sobre a fidelidade de quem a conquistou. Você dá um glória a Deus por isso? Cristo é o primogênito fiel, aleluia. 3, Rebeca induz Jacó ao pecado, para terminar. O que diz? Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava com a idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve. Então ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Naquela época do Oriente, para você identificar que uma pessoa estava perto de morrer, ela perdia a visão. Por isso que Isaac está falando, vai lá, pega uma caça, porque eu quero te abençoar antes que eu morra. Porque um dos sinais de que a pessoa estava próxima da morte, era a perca da visão. Isso era um costume da cultura da época. Então, vamos ler aquele texto ali, isso aqui é um texto bíblico, vamos ler juntos? Quando Isaac envelheceu e seus olhos enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Esaú respondeu, aqui estou. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Está vendo o texto? Aqui está o texto bíblico. Vamos lá. O que Isaac estava tentando? O que ele estava tentando fazer? Primeiro, burlar o decreto de Deus de abençoar Esaú. E abençoar Esaú. Deus já havia dito que o maior serviria ao menor, não foi? Depois, fazer em secreto uma aliança fora da vontade de Deus. Por quê? Porque quando você abençoava o primogênito, essa bênção tinha que ser pública, diante de toda a família. Gênesis 49 vai dizer isso e Deuteronômio 33. Não podia ser uma bênção reservada no secreto e no escondido. Ela tinha que ser uma bênção diante de todos. E aí Isaac está também tentando usar de engano. Ele está tentando burlar a vontade de Deus. Deus falou, o maior vai servir o menor. Ponto final. Isaac sabia, porque Rebeca contou. E com certeza, quando as crianças nasceram, no decorrer da criação deles até chegarem à fase adulta, havia conversas entre o casal sobre isso. Com certeza havia. Só que como Isaac tinha uma preferência por Esaú, não vamos jogar só tudo em cima da Rebeca não, porque não é só ela não. Isaac também errou. Como Isaac tinha uma preferência por Esaú, ele está tentando burlar o decreto de Deus. Vai lá, caça, vem, deixa eu te abençoar, porque tipo assim, Deus falou que não vai ser assim, mas eu vou te abençoar aqui, quem sabe a coisa muda. E ainda querendo fazer no secreto. Só que, o que a gente vai aprender com isso? Primeiro, a primeira verdade que o texto ensina é que a velhice
não produz automaticamente maturidade espiritual. Isaac estava com 137 anos de idade, quando essa cena se passa. Mesmo sendo um homem de oração, incorreu em caminhos e escolhas erradas. Então eu coloquei ali, tempo de igreja, idade, tempo de habilidade, não significa maturidade e espiritualidade. Não significa. Isaac está velho e está cometendo coisa que não devia. Amém, gente? 2, leia comigo. Tentar manipular os planos de Deus. Projeto condenado. Isaac não conseguiu alterar o que Deus havia decretado. Vamos, irmãos. A bênção foi para Jacó de qualquer forma, não porque Rebeca e Jacó eram moralmente superiores, mas porque a soberania de Deus não se deixa contornar pelas preferências humanas. O plano clandestino de Isaac não frustrou Deus, frustrou Isaac, dividiu sua família e custou a Rebeca a última visão do filho que tanto amava. Olha aí. Ou seja, vai fazer as coisas, faz da maneira certa. Não faça coisas de maneira errada, não faça coisa combinada nas escondidas, não faça coisas, não faça acordinhos, alianças debaixo dos panos, porque dá errado. Depois Deus vem e Deus bota tudo no seu devido lugar, porque ninguém consegue burlar Deus, ninguém consegue dar a volta em Deus, ninguém consegue enganar Deus. Sim, querido. Ela vai onde tem que chegar, não vai? Que foi quando cruzou as mãos, não foi? E ele não fez nada, está vendo? Quando a bênção é para você, se mantém na sua posição de servo, de serva de Deus, que a bênção vai chegar em você. Agora, se você tenta fazer alguma coisa, como diz nos dias de hoje, né? Algum esquema, vai dar errado. Vamos lá, o plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. A princípio, Jacó resistiu ao mau conselho de sua mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências más para si e para sua família. Isaac foi enganado e abençoou a Jacó, mas trama enganosamente foi descoberta. Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar. Então aqui, Gênesis 27, versos 5 a 13, não vamos ler que não dá tempo, nós vamos aprender o seguinte. Primeiro, o detalhe que merece atenção é a posição de Rebeca na cena. Ela estava escutando as escondidas, porque foi quando Isaac falou com Esaú, vai lá, caça, me traz para eu te abençoar. Aí Rebeca estava escondida ouvindo tudo que estava sendo falado ali. Então aqui já começa o seguinte, ela estava numa posição de escutar as escondidas. Quando ela chama Jacó e repete as palavras do pai, que é Isaac, há uma adição. Isaac havia dito que queria abençoar Esaú antes de morrer. Rebeca, ao transmitir para Jacó o que ouviu, ela acrescenta a palavra, eu quero te abençoar na presença do Senhor. Só que Isaac não disse isso na presença do Senhor. Isso quem está falando é Rebeca. Por quê? Porque não consta na fala original no versículo 4. Gênesis 27, 4, leia rapidinho, Gênesis 27, 4, o que diz? Gênesis 27, 4. Faz-me Faz-me um aguisado saboroso como eu gosto, e traz-mo para que eu coma e para que minha alma te abençoe antes que morra. Ele está falando aqui, a minha alma te abençoe na presença do Senhor? Está falando isso aqui? Não. Só que Rebeca vem e acrescenta.
Qual que é o perigo disso? Esse é o perigo. As pessoas ouvir uma coisa e depois, quando passa isso para frente, fica acrescentando coisa que não tem. Fica mudando o que ouviu. Cuidado com isso. Tem que tomar cuidado quem fala e tem que tomar cuidado quem ouve. Ela está acrescentando o que não era para acrescentar. Ela invoca o nome do Senhor para dar urgência ao plano que havia elaborado, o que torna o episódio ainda mais perturbador, pois o nome de Deus está sendo usado para validar um plano pecaminoso, uma conspiração. E não é assim hoje? Ah, irmão, vem cá, irmã, vem cá. O que foi? Olha, Deus falou comigo. Falou o quê? Olha, assim, assim. E aí, quer falar mal do outro irmão, quer falar mal de um departamento da igreja, quer falar mal de uma liderança, quer falar mal até de pastor. Cuidado com isso, meu irmão. Não fale que Deus falou aquilo que Ele não falou coisa nenhuma. Cuidado com o que você ouve dos outros. Por mais que aquela pessoa, irmão Josival, seja uma pessoa da sua confiança. Não, essa pessoa aqui é da minha total confiança. Mas você estava lá? Você presenciou a cena? Não, me contaram. Então, quem garante que você está ouvindo realmente toda a verdade? Quem garante que você não está ouvindo uma parte e a outra parte está sendo acrescentada? Porque, irmão, o fato é o seguinte, olha aqui para mim. Olha para mim. Fato é isso aqui, olha para mim. O que você viu? O que é? Eu joguei? Eu soltei, né, irmão? Aí, tá vendo como é que muda? Vocês viram a diferença? Jogar pum, aí eu joguei. Joguei com força. Eu soltei. Então nós temos que ter muito cuidado como nós falamos e interpretamos situações e passamos isso para frente. Só que ele está aqui, ele está vendo. Agora você pensa, aí ele vai em alguém e fala assim, você não sabe o que aconteceu lá na escola dominical. Aconteceu, o pastor Cássio jogou a revista no chão, menino. Eu abri a revista aqui para cair no chão, para dar uma instrução. Se você vai passar isso para frente, você fala, ô irmão, a escola dominical foi uma benção. O pastor pegou, deu até um exemplo, ele soltou a revista no chão, para nos dar uma instrução. Você falou o fato. Agora, o maldoso, a maldosa faz o quê? Lançou no chão, estava com cara de bravo. Puxou a orelha de todo mundo, que absurdo, que pastor autoritário, que abusador de autoridade. Dependendo como se passa, eu posso parecer para a pessoa que está ouvindo de você, eu posso parecer para essa pessoa um pastor que instrui, ou posso estar parecendo um monstro, um diabo aqui dentro da igreja. Isso é muito perigoso. Fale aquilo que você viu, da forma que você viu, sem julgar. Isso seja para qualquer situação, para qualquer pessoa. E se você viu uma cena que você não está entendendo aquela cena, vá na pessoa e pergunte, fulano, eu não estou conseguindo entender. O que você quis com isso? Queria ouvir de você, porque para eu não julgar errado. Que é perigoso, irmão. E tem gente que adora fazer o quê? Contar um conto e aumentar um ponto. Não tem isso? Tem gente que... Aí vamos dar um exemplo, você está aqui, o Zé Limpinho está ali. Aí quando vê o Zé Couve, chega e fala assim, o Zé Limpinho, o irmão fulano, ele falou assim, que você não vem na igreja. Isso é um absurdo você não estar aqui na igreja. Ô Zé Limpinho, o que está acontecendo?
Aí o Zé Limpinho vai falar o quê? Ah, irmão está me julgando, não sabe nem o que está acontecendo comigo, não sabe se eu estou doente, se eu estou trabalhando, e fica me julgando. Só que, na verdade, o irmão, quando falou com o Zé Cove, falou assim, rapaz, sinto falta aqui do irmão Zé Limpinho, uma bênção quando ele vem. Seria bom se ele pudesse estar sempre com a gente, né? O que será que acontece que ele não pode vir? Falou num tom de preocupação, no tom de querer ter a presença, no tom de sentir falta. Só que o Zé Cove, quando vai lá transmitir a mensagem para o Zé Limpinho, distorceu tudo. Soou como se fosse o quê? Incriminação, como se fosse julgamento, como se estivesse acusando o Zé Limpinho de não estar aqui de propósito, porque não quer estar mesmo, porque é rebelde. Olha o perigo, irmão. E eu sei que existe no meio das ovelhas muita conversa. Por que pastor é um ser mais isolado? Por que todo pastor é sozinho? A maioria das vezes. Justamente para evitar conversa. Porque às vezes por que o pastor não é muito grudado com ovelha demais? Ele tem uma certa distância. Para se preservar. Porque se o pastor falar A, daqui a pouco no meio das ovelhas está assim, o pastor falou A, B, C, D, e ele só falou A. Temos que vigiar. Depois aqui, quando Jacó responde à mãe, sua objeção não tem nenhuma dimensão moral. Ele não diz que enganar o pai é errado, que invocar o nome do Senhor dentro de uma conspiração é blasfêmia, que o plano envergonharia a memória de Abraão. Tudo o que preocupa é a possibilidade de ser descoberto. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto como um zombador. O problema para Jacó não é pecar, o problema é ser apanhado pecando. Isso é perigoso. Não, o problema não é o pecado, o problema é que os irmãos não podem descobrir, o pastor não pode saber. Não, o problema é o pecado. Tem que acabar com o pecado. Bruce Waltke, ele observa com precisão que aquele que mais tarde seria capaz de lutar com Deus, que é Jacó, teve pouquíssima resistência a oferecer diante de sua mãe e de sua própria consciência. As respostas de Rebeca ao temor do filho é uma das frases mais pesadas de toda a narrativa. Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Olha só, essa mulher está doida. Ela toma sobre si a responsabilidade pelas consequências do plano. Diante disso, Rebeca é riscada da narrativa bíblica. Nunca mais se fala nela na Bíblia. Enquanto a morte de outras mulheres da Bíblia tem registro e honra a sua memória, sinal de um bom testemunho no Oriente, Rebeca simplesmente desaparece do cenário bíblico. Devemos aprender que bons objetivos não santificam métodos tortuosos. Quantas histórias lindas são interrompidas por ações erradas? Cuidemos para que não seja o nosso caso. Aí adiantou, ela fez um plano, preferiu Jacó, mas já havia a promessa de Deus, ela não precisava fazer nada, é o que ele comentou aqui. Se a bênção é sua, você não tem que forçar a barra. A bênção vai vir. Se a oportunidade é sua, você não tem que forçar a oportunidade vai vir. Ela estava ali, ela podia esperar, Deus ia dar um jeito. Não, ela enganou, ela mentiu, ela planejou, ela fez todo um esquema para favorecer o Jacozinho dela. E aí, o que isso custou para ela? Ela some da Bíblia. Você acha que foi à toa? Você acha que foi por acaso que Moisés porque foi Moisés que escreveu Gênesis, que Moisés não escreveu mais nada sobre ela? Deus tirou ela. Quando você vai pelos caminhos que não deve ir, Deus tira você, Deus te arranca. 3, as consequências dos atos de Jacó, para terminar. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão.
Então aqui é o seguinte: o sucesso do plano custou a Jacó mais do que ele poderia calcular naquele momento. Ele conquistou a bênção, mas perdeu o lar. Esaú planejou matá-lo assim que o pai morresse, e Rebeca mandou fugir para Padã-Arã. Jacó saiu de casa sem nada, sem os rebanhos, sem as riquezas de Isaac, sem a posição de herdeiro estabelecido. O homem que havia recebido a bênção patriarcal chegou à casa de Labão como um fugitivo sem posses. Em Padã-Arã, Jacó encontrou alguém tão habilidoso no engano quanto ele mesmo. Olha agora vai começar o preço. Labão o enganou na noite do casamento. Trocou Raquel por Lia, e Jacó acordou de manhã com a mulher errada. O homem que havia se aproximado do pai no escuro para fingir ser outro, ele fingiu ser Esaú, com uma mulher no escuro para fingir ser outro, acordou no escuro com uma mulher que fingia ser outra. Jacó está pagando, está colhendo aquilo que ele plantou. O enganador foi enganado com a sua mesma moeda, pela mesma lógica, com a mesma precisão. Trabalhou 14 anos para conseguir a mulher que ele amava, e mais 6 para construir um rebanho próprio. 20 anos no total, exatamente o tempo que havia passado desde que saiu de casa. Isaac ora 20 anos para que possa nascer filho. Nasce Esaú e Jacó. E agora Jacó paga um preço de 20 anos por conta da predileção de Isaac e de Rebeca, e por conta de Jacó ser conivente com o erro da mãe dele, com os planos da mãe dele, e Isaac querer burlar Deus para abençoar Esaú, sendo que a profecia era para abençoar Jacó. Seus próprios filhos, anos depois, o enganaram com a roupa de José. Os filhos de Jacó venderam José e enganaram Jacó. Seus próprios filhos enganaram com a roupa de José ensopada em sangue de cabrito, o mesmo animal que Rebeca havia usado para enganar Isaac. Jacó havia coberto suas mãos com pele de cabrito para enganar o pai. Seus filhos usaram sangue de cabrito para enganá-lo. A simetria é cirúrgica, e a Bíblia claramente quer que nós a vejamos. Jacó saiu de casa como herdeiro de promessas de Abraão e chegou a Labão como empregado. Conquistou por engano o que poderia ter recebido pela fé, e passou as 2 décadas seguintes colhendo com juros o que havia semeado naquela tenda. O pecado pode até ser perdoado, mas as cicatrizes deixam marcas profundas. Isso é verdade. Conclusão, vamos ler juntos? Aprendemos que devemos permanecer na oração e esperar o tempo de Deus. Aprendemos que devemos valorizar as bênçãos de Deus na nossa vida e não trocar o sagrado pelo mundano. Aprendemos que não vale a pena ganhar nada através do engano, da manipulação, da mentira, etc. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios capítulo 15, verso... Amém? Você dá glória a Deus pela aula?